Bom dia a todas e todos. Bem-vindos a mais uma das nossas reuniões, que esperamos seja proveitosa para todos. Retomamos hoje a abordagem, a visão social e política de Shri Aurobindo e começamos também a abordagem a um outro campo fascinante da visão de Shri Aurobindo, que são os pensamentos e aforismos. Então, ele escreveu dois pequenos conjuntos de aforismos, um deles chamado Vislumbres e Pensamentos, o outro Pensamentos e Aforismos, onde ele reúne, na forma do aforismo, ou seja, formulações breves, percepções profundas, e são formuladas de uma maneira que, na maioria das vezes, tem mesmo como propósito o convite ou mesmo o desafio a uma reflexão mais abrangente, mais profunda, exigindo, às vezes, mesmo que se abra mão de visões pré-concebidas, ampliando o campo da consciência para se poder abranger as percepções que são veiculadas ali. Então, é um campo que merece também exploração, nós vamos passar a incluí-lo nos nossos encontros, associado inicialmente a esta abordagem da visão social e política. Mas eu gostaria de começar propondo um exercício, uma vivência simples, visando criar uma condição favorável à receptividade, uma condição de aquietamento exterior e interior, de modo que possamos estar mais abertos, receptivos àquilo que iremos abordar. Então, trata-se de uma vivência com música. Eu colocarei uma música e vou propor, inicialmente, uma postura mais favorável à audição e uma imagem que vocês poderão, se quiserem, utilizar durante o exercício, a audição. Então, eu vou pedir que cada um encontre, aí onde está sentado, uma postura em que possa manter a coluna ereta, alinhada, sem tensão, sem esforço. Os pés estão apoiados ao chão de uma forma bem consciente, estabelecendo uma base, caso você esteja de pé ou sentado. Uma vez mais, a coluna alinhada. E vamos fechar os olhos. E, inicialmente, visualizar este eixo que a coluna vertebral forma. Imaginar que o eixo concreto, visível da coluna é uma expressão exterior de um eixo de luz e força que vem do alto, do infinito, adentra o corpo, atravessando e dirige-se para dentro da Terra, para o centro da Terra. Este eixo estabelece nosso lugar, nosso ponto de contato, de apoio com esta Terra, com este mundo. Observar que todos os músculos, com exceção daqueles que são encarregados de manter a sustentação da coluna, a musculatura do abdômen, das costas, os demais estão inteiramente relaxados, soltos. Toda a musculatura, os grupos musculares que compõem a face, a sustentação da cabeça, o pescoço, os ombros, as costas, o peito, o abdômen, os braços, as mãos, tudo relaxado.
Apenas aí no centro, firme, sereno, erguido este eixo. Nos concentramos um momento na região do abdômen e do diafragma. Este músculo que separa o abdômen do tórax e que permite o movimento dos pulmões, o movimento da respiração. Ele está relaxado, permitindo que os pulmões, ao se encherem de ar, se expandam o mais possível na direção do abdômen. O abdômen se projeta um pouco para fora ao inspirar. E depois, calmamente, no seu tempo, os pulmões devolvem o ar ao exterior. E assim vai se estabelecendo um ritmo regular, tranquilo, em que cada fase se completa sem nenhuma pressa. A consciência acompanha, testemunha, cada vez menos interferindo, apenas testemunhando e unindo-se a este movimento tão simples, tão básico, tão essencial à renovação da vida, que é o ato de respirar. Para a vivência que vamos realizar, é interessante lembrar que música é som, e som é energia. Então, nos preparamos para receber e acolher o som, a vibração do som como energia que nos chega, que nos envolve. E a experiência de deixar-se envolver, deixar-se banhar por esta energia, que nos envolve no corpo inteiro, não apenas pelos canais auditivos, mas é o corpo inteiro que recebe e é sensível e é afetado por esta irradiação da energia sonora. Com a ajuda da respiração, deixamos que se aquietem o físico, que vai se soltando, relaxando e se aquietando. As vibrações da energia vital igualmente se aquietam, como as águas de um lago, que retomam a sua quietude quando não há mais um movimento. As vibrações cerebrais do pensamento também encontram um aquietamento. E imaginamos que o espaço mental é como que a abóbada celeste, profunda, na qual reluzem as estrelas, na qual reluz a lua, alta e erguida. E a imagem sugerida é de que o corpo, o ser inteiro, é este lago sereno, tranquilo, profundo, transparente, imóvel, e a música é a irradiação do luar, que banha tudo e que chega ao lago, que imóvel reflete de forma perfeita a lua e as estrelas. A música é uma adaptação de uma canção de indígenas norte-americanos. E as palavras que serão cantadas: a paz profunda da onda que avança para você.
A paz profunda do ar que flui para você. A paz profunda da quieta terra para você. A paz profunda das estrelas que reluzem para você. A paz profunda da suave luz para você. A lua e as estrelas derramam sua luz curativa sobre você.
Vamos então prosseguir. Peço que vocês acompanhem, nós vamos projetar algumas telas com textos, então alguns aforismos escolhidos para hoje. Uma característica de aforismos e que Shri Aurobindo utiliza plenamente nos seus é, eventualmente, a formulação de paradoxos que justamente visam a provocar um estranhamento, uma primeira interrogação, de modo que os conceitos habituais sejam eventualmente questionados e a percepção possa ser ampliada. Então, eu escolhi um par, na verdade não é um aforismo, são dois aforismos, que o conjunto dos dois trabalha nessa direção. Então, vamos inicialmente fazer uma leitura silenciosa dos dois e depois comentar um pouco. Então, temos duas formulações curtas, mas que contêm um mundo de implicações aí. Vamos abordar algumas poucas delas. Se Deus me destina a um lugar no inferno, não sei por que deveria aspirar ao céu. Ele sabe melhor o que é para meu bem. Se Deus me puxasse em direção ao céu, então, mesmo que sua outra mão se esforçasse para manter-me no inferno, eu deveria lutar para subir. Se estivéssemos em condições de um diálogo, eu perguntaria quais são as percepções ou os conceitos ou as atitudes que são contrapostas aqui. Se Deus me destina a um lugar no inferno, não sei por que deveria aspirar ao céu. Ele sabe melhor o que é para meu bem. Então aqui eu acho que está claro, não é uma postura de inteira aceitação, de inteira confiança, de uma confiança incondicional de que mesmo que o que me é destinado no momento como um campo de crescimento, de aprendizado, seja algo que na minha percepção se assemelha ao próprio inferno, então eu deveria aceitar isto. Como disse, há muita coisa, não há como abordar todas as implicações contidas aqui, mas primeiro há o pressuposto aqui é de que toda a experiência, todo o campo de experiência da vida no mundo, sem exceção,
é uma experiência destinada a um crescimento de consciência, a um aperfeiçoamento de aspectos do ser instrumental, a possibilitar que o ser interior possa cada vez mais despertar e vir à frente e assumir a condução do ser exterior instrumental. Então, toda a experiência, sem exceção. E aí fica implícito que, mesmo aquelas experiências que se nos afiguram insuportáveis, infernais, elas estão dentro deste contexto. Se elas nos veem, é porque é um campo de aprendizado. E se é um campo de aprendizado, ou do qual eu posso, pela própria intensidade da experiência, porque isso pode se assemelhar, inferno sugere o fogo, a fornalha, então sabemos que determinados metais, para serem modelados, eles têm que passar pela fundição. Ou sabemos que o carbono, para formar o diamante, nas camadas da crosta terrestre profundas, ele tem que ser submetido a pressões inimagináveis. Então, essas pressões é que farão com que aquela substância friável, frágil do carbono, se transforme na matéria indestrutível e, ao mesmo tempo, absolutamente transparente do diamante. Então, a pressão, a intensidade do obstáculo aqui, favorecendo o crescimento. Então, a nossa reação humana, normal, natural, num contexto de experiência desses, querer se rebelar, ou se inconformar, ou se perguntar por que isto, ou até mesmo, eu não mereço isso. Então, o que nos é dito, e isso é uma experiência que eu acho que todos nós poderemos fazer experimentalmente. Diante de um contexto de uma situação ou uma experiência que traria a primeira resposta natural seria querer sair disto. De alguma forma, encontrar uma saída, mesmo pedir uma ajuda ao alto, a Deus, para sair disso. Se conseguirmos encontrar em algum lugar dentro um aquietamento de aceitar, não, se isto é colocado é porque isso vai me trazer um determinado crescimento, isto é a vontade mais alta, a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Então é algo que se pode experimentar. Imediatamente se cria um aquietamento, uma serenidade que eventualmente ajudam a enfrentar essa situação. E a confiança incondicional de que aquele que me colocou tal experiência, ele sabe melhor do que eu. Porque o que eu penso que é o meu bem é o que eu escolho no imediato como a minha conveniência, não necessariamente é o bem no sentido mais profundo. Então, esta primeira postura de incondicional confiança e aceitação. A isto ele contrapõe o que seria aparentemente a postura contrária, perfeitamente contrária. Se Deus me puxasse em direção ao céu, então mesmo que sua outra mão se esforçasse para manter-me no inferno, eu deveria lutar para subir. Então, novamente, há uma percepção implícita aqui de que toda a experiência, em última instância, em essência, é preparada pelo Espírito, por Deus, por aquele que nos conduz. Porque aquilo que puxa para baixo aqui, na expressão de Sri Aurobindo, é a outra mão de Deus. Então, é uma situação em que uma mão puxa para cima, a outra para baixo. Então, me cabe escolher a qual delas eu respondo. Então, se eu, de qualquer forma, para que eu consiga perceber essa situação, eu tenho que ter
a capacidade de um certo aquietamento, de uma certa serenidade diante da situação, para que eu possa, então, distinguir, perceber este movimento. Há uma mão que me puxa para o alto. Esta é o verdadeiro sentido dessa experiência. A mão que puxa para baixo é só a mão que gera a resistência, que vai me favorecer o crescimento. Mas o sentido real está na mão que puxa para cima. E a esta eu deveria aderir. E respondendo ao chamado dela, eu deveria lutar para subir. Então são duas situações diferentes. Uma de total incondicional aceitação e uma de total inconformismo. E o que ele nos coloca é não uma coisa ou a outra coisa. Ele nos indica, porque ele não, na verdade, ele não contrapõe um ao outro, ele formula as duas questões de uma maneira como se cada uma fosse um absoluto em si, legítima em si. Então ele está nos sugerindo, as duas posturas são possíveis, as duas posturas são necessárias. Não é mais ou uma ou a outra, ou a aceitação ou o inconformismo, mas a aceitação quando for o momento da aceitação, o inconformismo quando for o momento do inconformismo. Então essa percepção de que duas posturas eventualmente contrárias, elas não se contrapõem, mas eventualmente se sobrepõem, é uma percepção constante que a mãe formula nos últimos anos na agenda. Então, também nos é oferecido aqui por Sri Aurobindo, e nos é dito, é uma característica desta nova consciência que quer se manifestar e que começa a despontar na consciência humana. Não mais contrários, não mais opostos, mas polos que podem se contrapor, mas que são polos que podem ser também integrados e harmonizados. Então, a cada um a descoberta, se isso lhe parecer interessante, de descobrir como é possível conciliar as duas coisas. Uma aceitação mais completa possível, baseada em confiança e fé, e um inconformismo mais completo possível, também baseado em confiança e fé. Durante quase 40 anos, sofri constantemente de males menores e maiores. Por detrás de um bem-estar geral, eu era frágil de constituição e interpretava erroneamente que sua cura era um fardo que a natureza teria posto sobre mim. Quando renunciei à ajuda de remédios, aí as doenças começaram a me deixar como parasitas decepcionados. Somente então eu compreendi que força poderosa era a saúde natural em mim, e quão mais poderosas ainda, ultrapassando a mente, eram a vontade e a fé, que Deus destinou a serem o suporte divino de nossa vida no corpo. Então aqui, inicialmente, parece que Sri Aurobindo está falando de uma experiência dele próprio. Durante quase 40 anos, sofri constantemente de males menores e maiores. Por detrás de um bem-estar geral, eu era frágil de constituição, interpretava erroneamente que sua cura, a cura daqueles males menores e maiores, era um fardo que a natureza teria posto sobre mim. Então, como se sofrer de males menores e maiores era uma decorrência do próprio fato de ter um corpo físico. Era uma decorrência natural
própria, inerente a um corpo físico. Mas aí, quando renunciei à ajuda de remédios, aí as doenças começaram a me deixar como parasitas decepcionados. Ele, então, aparentemente, decide se apoiar menos, cada vez menos, ou inteiramente, deixar de se apoiar em meios exteriores, ajudas externas. E aí algo no corpo reagiu. E as doenças deixaram de encontrar um terreno naquele corpo. Agora vem a parte realmente relevante aqui. Somente então eu compreendi que força poderosa era a saúde natural em mim. Então, é isso que eu acho que a mensagem relevante deste aforismo para nós, deste pensamento, nesse momento, é relembrar que há uma saúde que é natural ao corpo e que ela é uma força poderosa. Então temos que, caso tenhamos perdido essa consciência, essa confiança, recuperá-la. A consciência de que há uma saúde natural que é própria, da qual a natureza dotou as suas criaturas e criações, e que ela é uma força poderosa que pode então ser mobilizada com ou sem o suporte exterior de medicamentos ou tudo mais. Mas ele descobre, além disto, quão mais poderosas ainda, ultrapassando a mente, eram a vontade e a fé, que Deus destinou a serem o suporte divino de nossa vida no corpo. Então, a consciência de que há uma saúde que é natural, que o natural ao corpo é a saúde, é a inteireza, a integralidade de um sistema que funciona de forma saudável, mas que o divino, o Espírito, Deus, nos possibilita fazer de vontade e fé, que são instrumentos do Espírito, e ele os coloca em maiúsculas aqui. Mas serem não apenas um suporte da vida interior, espiritual, mas o suporte da vida no corpo, ou seja, a força do Espírito como vontade, a vontade que escolhe, que quer, que determina, que exerce uma intensidade de energias num determinado sentido e com um determinado propósito. E a fé, mas ainda que há um suporte. Então, são apenas, não apenas o suporte da nossa existência interior, espiritual e de relacionamentos, mas da vida no corpo. Então, que deveríamos ser capazes de lembrar isso e chamar, mobilizar tais forças. Isto no momento em que a questão da saúde e da integridade e da própria sobrevivência num corpo físico é colocada em questão por uma pandemia, é uma lembrança útil. Mas me parece que isto aqui talvez não se estenda, por exemplo, à questão de vacinação. Porque aqui os especialistas que estão baseados em todo o patrimônio de conhecimento científico da humanidade, eles são unânimes em afirmar. Aqui não se trata somente de uma questão individual. Nessa questão da vacinação, o individual e o coletivo estão
inseparavelmente unidos. Então, o vacinar-se não seria apenas uma atitude de escolha individual, mas é uma questão de consciência do coletivo, porque eu posso estar amparado por esta força interior e não contrair a doença ou apenas contraí-la de forma leve, mas eu posso, ao fazer isto, transmiti-la para quem não tem o mesmo suporte e a mesma sustentação interior. Aqui cabe a lembrança daquela historinha indiana de que havia 2 devotos atravessando a rua e vem um elefante em disparada e o condutor do elefante gritando para que as pessoas saiam da rua porque ele não tem mais o controle do elefante. O elefante se assustou com alguma coisa e disparou. Um dos devotos puxa o outro pelo braço e fala, vamos sair. O outro diz, não, eu confio no suporte do Senhor. Ele vai me sustentar e vai me salvar. E o elefante vem e o atropela. Ele, então, não morre, mas ao se recuperar fica perplexo. Por que Deus não o socorreu, já que a fé dele deveria ter sido suficiente para resguardá-lo? Então ele coloca essa questão para o outro devoto, o amigo, e ele diz, não, Deus interviu. Ele veio avisando na voz, nos gritos do condutor, para que saíssemos. Então, compreendi que força poderosa era a saúde natural em mim, e quão mais poderosas ainda, ultrapassando a mente, eram a vontade e a fé que Deus destinou a serem o suporte divino de nossa vida no corpo. Vamos abordar ainda alguns aforismos, agora mais ligados ao tema que vamos abordar na conclusão do capítulo do ciclo humano que estamos estudando. O mundo de Deus avança passo a passo, realizando a unidade menor antes de tentar seriamente a maior. Afirma primeiro a livre nacionalidade, se quiseres um dia levar o mundo a ser uma só nação. O mundo de Deus avança passo a passo, realizando a unidade menor, antes de tentar seriamente a maior. Afirma primeiro a livre nacionalidade, se quiseres um dia levar o mundo a ser uma só nação. Então aqui se coloca a percepção de que os movimentos de realização na esfera humana, na esfera social e mesmo na esfera política, eles são respostas ao impulso, à necessidade da natureza de recriar ou reencontrar a unidade essencial através da sua manifestação por meio da multiplicidade, da diversidade. Então, neste movimento, há
este processo de realizar unidades menores, ou seja, integração de unidades menores. Então, primeiro, a integração individual, a formação de uma individualidade. Depois, estas unidades individuais unindo-se em unidades maiores, o núcleo familiar. Este núcleo familiar se agrupando em coletividades maiores, o clã, a aldeia, e por último, o próximo passo, a coletividade que caracteriza a nação. Esta seria, aqui neste contexto, a unidade menor. Ele já nem fala das unidades que prepararam a formação da nação, mas a unidade maior a que ele se refere é a da humanidade como um todo. E é interessante que ele nos diz que a perfeita formação desta unidade nacional da nação, que é uma pré-condição para a unidade maior da humanidade como um todo, ela só se cumpre quando a livre nacionalidade for plenamente afirmada e alcançada. Ou seja, em vez de apontar para uma direção de uma manifestação indistinta no coletivo, uma homogeneização da expressão das nações, das nacionalidades, ao contrário, a afirmação livre e plena de cada uma na sua natureza distinta é uma pré-condição para que um dia o mundo seja uma só nação. Porque aí não será uma nação de pessoas que pensam, se vestem, falam e têm costumes e tradições e culturas iguais, uniformizadas, mas um concerto, uma multiplicidade de diversidades, individualidades nacionais que se unem livremente para soar esta grande harmonia. Então ele retoma 3 passos neste movimento: família, nacionalidade, humanidade, são os 3 saltos de Vishnu, de uma unidade isolada para uma unidade coletiva. O primeiro foi cumprido. Estamos ainda lutando pela perfeição do segundo. É em direção ao terceiro que estamos estendendo nossas mãos. E o trabalho pioneiro já está sendo tentado. Família, nacionalidade, humanidade são os 3 saltos de Vishnu. Então, usando a imagem, a metáfora desta divindade, como que saltasse com saltos cada vez mais amplos, ele retoma essa percepção de que essa experiência que vem sendo elaborada há milênios pela humanidade, na complexa constituição e relação destas unidades menores que se ampliam da família até a nacionalidade, da nacionalidade à humanidade. Então isso não é mero resultado de circunstâncias ou de imposições resultantes do fato de que o ser humano se multiplica e aí ele vai, por razões diversas, se agrupando, e esses agrupamentos se ampliam em agrupamentos cada vez maiores. Como expressão ou resultado da reação humana a uma necessidade de sobrevivência, de
manutenção, de apoio mútuo, mas que, em essência, são respostas a um impulso, a um movimento de natureza espiritual, a um propósito espiritual em curso, nessa experiência de agrupamentos cada vez maiores. Então, estes saltos de Vishnu, eles vão de uma unidade isolada para uma unidade coletiva. O primeiro foi cumprido. Então, a existência, a necessidade do núcleo familiar como tal, está firmemente assentada na experiência da humanidade. Embora se possa dizer que mesmo hoje, ou precisamente hoje, experiências são realizadas no sentido de ampliar e flexibilizar de uma forma inimaginável e para alguns até alarmante este conceito da família. Mas, de qualquer forma, a existência dele como uma forma de agrupamento realizada pela natureza é já assentada. Estamos ainda lutando pela perfeição do segundo. Então, diante de nós, todos os desafios, não, de formação, de afirmação de valores nacionais, de que maneira estes valores podem ser afirmados, se, ao serem afirmados, eles implicam em negação, em rejeição e oposição aos valores de outras unidades nacionais. Então, esses são os desafios que há séculos a humanidade enfrenta, com avanços e recuos. Então, passos são dados, às vezes, na direção de uma integração, de um concerto de nações, e, no momento seguinte, passos atrás, aparentemente, foram dados, e as nações voltam a se fechar em fronteiras, em interesses próprios. Mas tudo isso é parte deste grande processo. E este processo leva na direção do terceiro, que é a integração da humanidade. É em direção ao terceiro que estamos estendendo nossas mãos. Ou seja, a imagem de estender as mãos sugere que ele não está ainda realizado, talvez nem ainda ao alcance. Ao estender das mãos é uma aspiração, é um chamado. Mas o trabalho pioneiro já está sendo tentado. Então, possivelmente, experimentos de organismos que criem, que integrem, formem grupos de nações, que busquem estabelecer, primeiro a partir de interesses mútuos, mas uma integração de grupos nacionais crescentes. Nessa visão, podemos ver nisto como que expressão deste movimento em busca de uma unidade da humanidade, e talvez precisamente por isso, esses movimentos, com todas as suas falhas, precisem ser afirmados. Vamos, então, retomar o nosso estudo do capítulo do ciclo humano, porque é precisamente disto, da relação entre essas diferentes unidades, o indivíduo, a nação e a humanidade, que ele vai nos falar. Então, hoje, a conclusão do capítulo. Retomamos o último parágrafo do nosso estudo anterior,
para fazermos a ponte. Assim como um indivíduo vive por meio da vida de outros indivíduos, assim vive a nação pela vida de outras nações, pelo aceitar delas material para sua própria vida mental, econômica e física. Mas ela tende a assimilar este material, sujeitá-lo à lei de sua própria natureza, transformá-lo em estofo de si própria, trabalhá-lo por meio de sua própria livre vontade e consciência. Se deve viver de forma segura e crescer de forma saudável. Então, já havíamos visto como ele nos fala da inter-relação, a interdependência, não, que existe entre os indivíduos. Quer dizer, a individualidade tem que ser afirmada na sua totalidade, em todas as suas potencialidades, com toda a liberdade. Ele nos afirma como a liberdade parece ser como que o valor supremo, se é para que a verdade interior espiritual se manifeste, tanto individual como coletivamente. Mas essa liberdade não nega a interação, ao contrário, ela possibilita que essa interação seja feita de uma maneira muito mais rica, muito mais plena. Então, a vida do indivíduo se enriquece pela vida dos outros indivíduos. E enriquece a vida dos outros indivíduos se ela é plena, se ela é rica. Da mesma forma, a nação vive a nação pela vida de outras nações. Então, a experiência nacional, da identidade nacional, pode se fortalecer, se enriquecer e enriquecer as demais. Por meio do intercâmbio, pelo aceitar delas, das outras nações, material para sua própria vida mental, econômica e física. Então, em todos os níveis, podemos nos beneficiar deste intercâmbio, no nível cultural, mental, no nível econômico, no nível físico, desde que não haja imposição de valores. Então, não há imposição de valores culturais, não há imposição de interesses econômicos ou de costumes, mas cada nação tem que livremente assimilar este material, sujeitá-lo à lei de sua própria natureza. Então, ele está nos dizendo que a lei da natureza do indivíduo, ou indivíduo-nação, é soberana. E tudo aquilo que for assimilado para ser integrado tem que se sujeitar a esta lei. Não pode se sobrepor a ela. Então, a lei da verdade individual é soberana, é suprema. Se é assim, esse indivíduo, nação, pode transformar o material que vem como contribuição de outras nações em estofo de si próprio, ou seja, pode transformar isso em material próprio, substância própria. Pode trabalhá-lo por meio de sua própria livre vontade e consciência. Então, mais uma vez, a afirmação da liberdade, da vontade e da consciência, que permite que essas interações possam ser enriquecedoras. Se deve viver de forma segura. Então, é como ele nos fala de uma... É paradoxal, de certa maneira, isso, né? Normalmente se assegura, ou se acredita que a segurança de uma unidade nacional seja feita pela defesa contra outras unidades. Então, a necessidade de forças armadas, de exércitos que nos protejam. Mas o que ele está nos dizendo é o contrário. É o próprio intercâmbio respeitado, essa liberdade de escolha, que vai assegurar a segurança. E que aí vai permitir que haja para cada nação um crescimento saudável. Porque não mais baseado na exploração,
na imposição de interesses próprios, mas é uma mutualidade de interesses que assegura que todas cresçam de forma saudável. Ainda da parte que nós tínhamos visto, ter o princípio ou a regra de uma outra natureza imposta a ela pela força ou por uma pressão desindividualizadora é uma ameaça à sua existência, uma chaga para seu ser, um grilhão sobre sua marcha. Então, a imposição é uma ameaça. E essa imposição de uma natureza de uma sobre a outra, ela pode vir pela força, então a força militar impondo a uma nação os princípios de uma outra nação, ou por uma pressão desindividualizadora. Então, aqui é mais sutil, mais complexo. Essa imposição pode se dar de outras formas, por outras maneiras de colonização cultural, enfim, é bem mais complexo, mas se há imposição, há ameaça, que vai constituir para a nação uma chaga, um grilhão sobre a sua marcha. Uma ferida no ser, um grilhão, uma corrente que impede, obstaculiza ou impede a marcha. Assim como o livre desenvolvimento dos indivíduos, a partir de dentro, é a melhor condição para o crescimento e a perfeição da comunidade, do mesmo modo, o livre desenvolvimento da comunidade ou da nação, a partir de dentro, é a melhor condição para o crescimento e a perfeição da humanidade. Então, o desenvolvimento, porque é uma lei espiritual interior, os indivíduos têm que se desenvolver, as coletividades, as nações. Mas esse desenvolvimento tem que ser livre. A liberdade é uma condição inerente à sua natureza divina. Então, se é assegurada ao indivíduo essa liberdade de desenvolvimento, isto vai contribuir para o crescimento e a perfeição da comunidade onde ele está. Da mesma forma, o livre desenvolvimento da comunidade ou nação a partir de dentro, ou seja, ela terá de, num longo trabalho de descoberta de sua real identidade, descobrir os meios para esse crescimento e desenvolvimento. Esta é a melhor condição para o crescimento e a perfeição da humanidade. Então, cada unidade maior se beneficia da liberdade do crescimento das unidades menores que a compõem. Não, como se poderia pensar, pela imposição, pela sujeição a determinados valores que são coletivamente aceitos, mas, ao contrário, pelo livre desenvolvimento das unidades menores, as unidades maiores crescem e se aperfeiçoam. Aqui prosseguimos, né, com a parte nova. Assim, a lei para o indivíduo é aperfeiçoar sua individualidade pelo livre desenvolvimento a partir de dentro. Mas, igualmente, respeitar e ajudar e ser ajudado pelo mesmo livre desenvolvimento nos outros. Então, a consciência individual que chega à compreensão de que para se cumprir e aperfeiçoar como indivíduo,
ele tem que ter assegurado um livre desenvolvimento a partir de dentro, a partir da sua lei, da sua verdade própria, a partir das suas potencialidades que são únicas. Se ele chega a isto, ele necessariamente vai estender aos demais o direito a esta liberdade, a este livre desenvolvimento. Então é como se fosse uma extensão, um desdobramento desta lei. É como se fosse um desdobramento orgânico, inevitável. Se eu chego à percepção disto, em relação a mim, eu vou ter a necessidade de estender aos outros e ajudar e ser ajudado pelo livre desenvolvimento nos outros. É uma rede de mutualidades em que o livre desenvolvimento de cada um favorece o dos outros e o de todos. Sua lei, a do indivíduo, é harmonizar sua vida com a vida do agregado social e verter-se sobre a humanidade como uma força para o crescimento e a perfeição. Então, a lei do indivíduo se estende para a vida do agregado social pela harmonização, ou seja, não pela negação, pela sujeição, mas pela harmonização. Quando eu procuro integrar coisas diferentes, então numa harmonia de diferentes notas, formando um acorde, as diferentes notas não são anuladas, mas elas soam juntas e soando juntas formam um acorde, que é mais complexo do que uma única nota. Então, a harmonização na integração do individual com o agregado social. E, ao mesmo tempo, compreensão de que a sua contribuição para com a humanidade, para com o todo, deve ser a de agir como força que favoreça o crescimento e a perfeição deste todo. Então, essa seria a lei ideal para o desenvolvimento individual, na sua relação com o agregado social e com a humanidade. A lei para a comunidade ou nação é igualmente aperfeiçoar sua existência coletiva por meio de um livre desenvolvimento a partir de dentro, ajudando e tirando pleno proveito do desenvolvimento do indivíduo, mas igualmente respeitar e ajudar e ser ajudada pelo mesmo livre desenvolvimento de outras comunidades e nações. Ou seja, a lei é como se fosse a mesma lei transposta para uma dimensão maior, portanto mais complexa, mas onde permanece a necessidade da liberdade e da afirmação do desenvolvimento. E aí essa coletividade vai afirmar o desenvolvimento individual, vai se enriquecer a partir dele e vai, desta forma, poder respeitar, ajudar e ser ajudada no concerto, na sua relação com outras comunidades e nações. Sua lei é harmonizar sua vida com a vida do agregado humano e verter-se sobre a humanidade como uma força para o crescimento e a perfeição. Então nós vamos ver como que ele vai reafirmando com variações a mesma afirmação. É como se fosse um mantra que vai sendo repetido, porque é uma mesma lei que vai se ampliando à medida em que se expressa num contexto de um agregado maior. A lei para a humanidade é buscar sua evolução ascendente em direção à descoberta e expressão do divino no tipo da humanidade.
tirando pleno proveito do livre desenvolvimento e dos ganhos de todos os indivíduos e nações e agrupamentos de seres humanos. Então, da mesma forma como o indivíduo humano, a humanidade seria como que um indivíduo que deve também buscar uma evolução ascendente, do inconsciente ou da inconsciência da sua própria verdade em direção à descoberta e expressão do divino no tipo da humanidade. Da mesma forma como o indivíduo tem que buscar a descoberta e a expressão do divino no tipo do indivíduo, a humanidade tem de fazê-lo na dimensão da humanidade, tirando pleno proveito do livre desenvolvimento e dos ganhos de todos os indivíduos e nações e agrupamentos de seres humanos. Trabalhar na direção do dia em que a humanidade possa ser realmente, e não só idealmente, uma família divina. Mesmo então, contudo, quando tiver sido bem-sucedida em unificar-se, respeitar, ajudar e ser ajudada pelo livre desenvolvimento e atividade de seus indivíduos e agregados constituintes. Então, aquela lei áurea, por assim dizer, do desenvolvimento livre, ela permanece e deverá permanecer mesmo quando houver esta unificação, no sentido de que a humanidade como um todo forme uma família. Ainda assim, ela deve continuar, porque é-nos dito que o desenvolvimento é infinito. Ele não tem um fim, a progressão não tem um fim, tanto em termos individuais como extensão disso coletivos. Então, esse desenvolvimento deverá continuar. Então, a necessidade de que a liberdade seja respeitada e afirmada vai continuar existindo sempre. Neste movimento de livre integração, de livre suporte e auxílio neste movimento. Então, se olhamos para o estágio presente, não da realização humana, nós veremos o quanto estamos distantes disso. Quanto isso é tão distante que parece ser apenas um ideal. Mas ele embora ele intitule a lei ideal, ele parece estar baseando a sua visão no reconhecimento, na constatação de determinadas leis que são orgânicas no movimento do desenvolvimento individual, coletivo e humano como um todo. Então é como se ele identificasse neste grande movimento estas linhas de força e que a lógica desta evolução deve levar a esta realização um dia, ainda que este dia esteja muito distante. Possa estar muito distante. É o reconhecimento disso que segue, não? Naturalmente, esta é uma lei ideal que a imperfeita raça humana jamais de fato alcançou e bem pode demorar ainda um longo tempo até que ela a alcance. O homem, o indivíduo humano, não se possuindo, mas apenas tentando encontrar-se, não conhecendo de forma consciente, obedecendo apenas, quando muito, de forma subconsciente ou semiconsciente, ao impulso da lei de sua própria natureza, com tropeços e hesitações e desvios,
e uma série de violências perpetradas a si próprio e aos outros, tinha de avançar em meio a um emaranhado de verdade e erro, certo e errado, compulsão e revolta e arranjos desajeitados. E ele não tem ainda nem a amplidão de conhecimento, nem a flexibilidade de mente, nem a pureza de temperamento que o capacitaria a seguir a lei de liberdade e harmonia, ao invés da lei de discórdia e arregimentação, compulsão e ajustamento e conflito. Então ele, depois de formular esta visão grandiosa desta realização de uma harmonia complexa de indivíduos, coletividades e uma humanidade livres, ele parte do reconhecimento da realidade atual. Então, ele sabe que a consciência humana, no momento, ainda não se possui, ela apenas tenta se encontrar, ela não se conhece de forma consciente, ela obedece, quando muito, de forma subconsciente ou semiconsciente, ao impulso da lei de sua própria natureza. Então, esta lei, esta linha de força, impulsiona, mas o reconhecimento individual e coletivo disso é só, ou apenas responde a isso de forma subconsciente ou semiconsciente. E como é subconsciente ou semiconsciente, então, são inevitáveis tropeços, hesitações e desvios, e uma série de violências perpetradas a si próprio e aos outros. Então, mesmo na busca de cumprimento desta lei, o indivíduo ou a coletividade, eles podem identificar apenas uma parte, um aspecto disso, identificar nisso a verdade inteira e tentar impor isto, até pela violência aos demais. Então são desvios dos quais a história humana está repleta. Então nessa condição o indivíduo tinha de avançar em meio a um emaranhado de verdade e erro, certo e errado, compulsão e revolta e arranjos desajeitados. E ele não tem ainda nem a amplidão de conhecimento, nem a flexibilidade de mente, nem a pureza de temperamento que o capacitaria a seguir a lei de liberdade e harmonia, ao invés da lei de discórdia e arregimentação, compulsão e ajustamento e conflito. Então a natureza humana, por assim dizer, praticamente impõe todos estes desvios, descaminhos, todas estas distorções, mas ele nos diz no final aqui, se tivéssemos esta amplidão, um conhecimento que possa ver de mais alto e mais longe, mais abrangente, uma flexibilidade de mente que não se apega a um único aspecto, um único ponto de vista, e nem a pureza de temperamento, um temperamento vital não misturado com movimentos de ambição, de avidez, de impulso de apropriação. Se fôssemos capazes disto, poderíamos perceber e seguir uma lei que permitiria esta realização de forma muito mais fácil, muito mais plena e harmoniosa e mais direta. Isso nos permitiria seguir como que um caminho ensolarado na direção desta realização, e não esse caminho tão conflituoso, tão cheio de sofrimento, porque por estas impurezas acabamos escolhendo a lei da discórdia, da arregimentação, da imposição, da compulsão e do ajustamento e do conflito. Então, onde há arregimentação, compulsão e ajustamento, necessariamente haverá conflito.
Contudo, é o próprio empreendimento de uma era subjetiva em que o conhecimento está se incrementando e difundindo-se com uma velocidade sem precedentes, em que a capacitação está se generalizando, em que os homens e nações são aproximados e parcialmente unidos por meio de um inextricável, confuso emaranhado de unidade caótica, em que estão sendo compelidos a conhecer-se mais profundamente, humanidade, Deus e o mundo, e em que a ideia de autorrealização para os homens e as nações está emergindo conscientemente à superfície. Este é o trabalho natural e deveria ser a esperança consciente do homem, em tal era, conhecer-se verdadeiramente, descobrir a lei ideal de seu ser e seu desenvolvimento e, se mesmo então ele não puder segui-lo idealmente devido às dificuldades de sua natureza egoística, contudo, mantê-lo diante de si e descobrir gradualmente o caminho por meio do qual ele pode tornar-se o princípio moldador de sua existência individual e social. Aqui estamos diante de uma frase, uma sentença que é um parágrafo inteiro. Então, é interessante retomar só destacando alguns aspectos. Sri Aurobindo escreveu este ensaio há cerca de 100 anos. Então, possivelmente já despontavam as tendências que ele aponta aqui, mas pode ser que ele tenha, com uma visão, digamos assim, antecipatória, uma visão profética, ele tenha antecipado algumas tendências que se acentuaram particularmente na segunda metade do século XX. Mas, de qualquer forma, ele nos diz que cabe a uma era subjetiva, ou seja, uma era que reconhece a existência de uma dimensão interior e que busca e afirma os valores que emergem dessa dimensão. Então, é o próprio empreendimento de uma era subjetiva em que o conhecimento está se incrementando e difundindo-se com uma velocidade sem precedentes. Então, se vemos o que aconteceu a partir da segunda metade do século XX, particularmente no final do século XX, começo desse, com a criação de uma rede de integração mundial através do computador, da internet, o quanto isto contribuiu para o crescimento e a difusão do conhecimento que ele já reconheceu então. Em que a capacitação está se generalizando, ou seja, mais e mais o ser humano tem à sua disposição meios que permitam a sua capacitação em qualquer área. Então, hoje, até mesmo pela difusão dos meios digitais, a pessoa pode estudar e aprender numa extensão que antes era como que inimaginável. Uma era em que os homens e nações são aproximados e parcialmente unidos por meio de um inextricável, confuso emaranhado de unidade caótica. Se alguém desse uma descrição melhor que essa da internet, é quase impossível, né? Os homens e nações são aproximados e parcialmente unidos, parcialmente, ainda não inteiramente, por meio de um inextricável, uma rede de uma
imensa complexidade, confuso emaranhado de unidade caótica, porque ali tudo circula, tudo se encontra. Não só, ele não menciona aqui apenas essa rede de integração, mas é a maneira como esta era coloca à disposição do ser humano elementos de conhecimento e capacitação. E essa rede imensa, essa unidade caótica, compele, como que praticamente obriga o indivíduo e a humanidade a conhecer-se mais profundamente. E não só a si, porque é quase um desafio. Ou se descobre e se lança âncora e mastro em uma dimensão interior mais profunda, ou então se é simplesmente levado de roldão neste mar caótico. Então é uma imposição de sobrevivência, praticamente, conhecer-se em nível individual da humanidade, mas não só o indivíduo e a humanidade, mas a Deus, a essência, o sentido, o porquê de tudo isso, e ao mundo, essa grande complexidade que se manifesta. E nesta era, a ideia de autorrealização para os homens e as nações está emergindo conscientemente à superfície. Então, é uma era em que os próprios meios, né, científicos de autoprospecção, a psicologia, desenvolve instrumentos e meios para que o ser humano comece a se autoconhecer e a se autorrealizar, e também as nações, a busca de cada nação de encontrar a sua identidade mais profunda, em meio, através e apesar de todos os conflitos. Então, essa ideia de autorrealização parece estar emergindo de uma forma como antes não fora tão claro, tão urgente. Então, este é o trabalho natural e deveria ser a esperança consciente do ser humano, numa era como esta, conhecer-se verdadeiramente, descobrir a lei ideal de seu ser e seu desenvolvimento e, se mesmo então ele não puder segui-lo idealmente devido às dificuldades de sua natureza egoística, então aqui vai se colocar todo um outro grande espectro de desafio, né? Porque eu posso reconhecer esta lei, a sua validade, posso reconhecer a sua legitimidade e buscar realizá-la, mas eu vou eventualmente, já que sou um ego, uma natureza egoística, encontrar em mim dificuldades e obstáculos a esta realização, da mesma forma como as nações encontrarão em si dificuldades e obstáculos a esta integração. Mas, apesar disso, deveríamos manter diante de nós como uma referência luminosa à frente, de uma possibilidade luminosa, e se conseguirmos mantê-la aí, descobrir gradualmente o caminho por meio do qual ele pode tornar-se o princípio moldador de sua existência individual e social. Então, Sri Aurobindo não nos oferece uma utopia de uma unidade, de uma unificação artificial, que poderia ser mais facilmente alcançada. O que ele nos aponta é para uma realidade de uma complexidade, de uma exigência, de um desafio extremos. Mas ele seguramente o faz com base na visão desta realização, de uma possibilidade de realização, que está como que na lei desta manifestação. Se esta realização é complexa, difícil, desafiadora para o indivíduo,
quão mais ela vai ser para a coletividade. Então, temos que estar conscientes de toda esta tremenda complexidade. Ele nos propõe, de certa forma, aqui mais uma vez a integração de dois aspectos aparentemente contrapostos. Um ideal, um idealismo, né, que projeta lá adiante esta visão luminosa de uma integração complexa, mas possível, e ao mesmo tempo nos coloca como uma exigência um realismo implacável, uma visão absolutamente realista da realidade das condições atuais. Porque só o reconhecimento das condições atuais vai permitir que elas sejam plenamente compreendidas, integradas e, eventualmente, gradualmente transformadas. Então, não será por ignorar as dificuldades que conseguiremos avançar. Mas, se conseguirmos manter esta visão lá na frente, ela pode se tornar, como ele diz, o princípio moldador da existência individual e social. Então, o indivíduo que vê isto, ele, apesar de todas as dificuldades, de todos os desvios, recuos e quedas, ele pode sempre voltar a se colocar diante e na direção desta referência luminosa. E, socialmente, ele vai também afirmar todos aqueles movimentos, ainda que de forma imperfeita, distorcida, mas que apontem nesta direção. Então, na direção do reconhecimento, da afirmação, da pluralidade, da necessidade do pleno e livre desenvolvimento individual de indivíduos, coletividades e humanidade. Eu gostaria de passar a um aforismo que, de certa maneira, ele nos aponta como que uma chave, embora não seja uma chave simples. Simples de compreender, mas talvez não tão simples de realizar. Mas vamos ouvi-lo. O indivíduo não pode ser perfeito até que tenha entregue tudo o que ele, no momento, chama de si ao ser divino. Assim também, até que a humanidade dê tudo o que tem a Deus, nunca haverá uma sociedade aperfeiçoada. O indivíduo não pode ser perfeito até que tenha entregue tudo o que ele, no momento, chama de si ao ser divino. Então, Sri Aurobindo aqui faz referência direta a um movimento que ele coloca como central na realização espiritual, no caminho de realização que ele chama o yoga integral, que é este movimento de abertura, de entrega ao ser divino.
Então, a perfeição não virá até que o indivíduo realize esse movimento de voltar-se para este ser, abrir-se e entregar, na compreensão de que tudo o que ele é, presentemente, é uma expressão imperfeita daquilo que ele é potencialmente, daquilo que ele é em essência, daquilo que é a sua verdade individual, essencial. E essa verdade só se manifestará plenamente, com perfeição, nesta abertura ao ser divino, porque aqui ele nos lembra, o ser individual é uma expressão do ser divino, do todo. Ele não está em essência separado. Então, abrir-se ao ser divino é abrir-se à sua própria verdade, à sua própria essência. Então, não é um movimento de diminuição, de redução, mas um movimento que vai possibilitar o pleno cumprimento desta verdade. É como a flor que só cumpre plenamente o seu ser quando se abre plenamente ao sol, à irradiação de luz e calor do sol. Assim também, até que a humanidade dê tudo o que tem a Deus, nunca haverá uma sociedade aperfeiçoada. Então, se para o indivíduo é necessária esta compreensão, a realização de uma sociedade que cumpra com perfeição as potencialidades de multiplicidade e de harmonia e integração e unidade na multiplicidade, sem anular as individualidades dos indivíduos e das nações, ela só o fará por esta compreensão também da sua verdade essencial. Então é preciso aqui uma compreensão ampliada do que Sri Aurobindo chama Deus. Ele está nos falando do ser, da consciência, da essência, da origem. Então ele não nos fala aqui de uma teocracia, que coloque Deus acima de tudo, e que imponha, então, aos demais a aceitação de determinados valores, de caminhos ou de um único caminho para a aproximação a esta entidade que ele chama Deus. Ele não está preconizando uma teocracia aqui. Ele está afirmando a necessidade de que um dia a humanidade como um todo chegue também ao reconhecimento da sua verdade essencial e possibilite, então, que ela se realize. Aí surgirá, então, será possível, então, esta perfeição social que permanece como um ideal, como um anseio. Ao que parece estar distante, muito distante, aparentemente sim. Os caminhos para chegar até lá não sabemos. O que a humanidade tem que realizar? É a humanidade, cada indivíduo tem que chegar a isso? Ou será que haverá a possibilidade de alcançar uma determinada massa crítica que permita que a humanidade dê um passo, um salto, um avanço? Não sabemos. Mas o que ele nos coloca é a afirmação de que a consciência humana pode conceber, alcançar e manter como uma referência luminosa diante de si uma concepção de tamanha abrangência, de tamanha complexidade, de tamanha grandeza. Isso já é possível ao ser humano. Ele falou isso e nós podemos hoje ouvi-lo falando isso. Eu queria terminar
com uma vivência de audição que, de alguma forma, é de uma música de Sunil, que, a meu ver, no meu sentir, expressa muito deste movimento de abertura ao luminoso, de entrega incondicional a isto. Então, na sequência direta, a música, você pode, se quiser ainda ler o texto, ou pode fechar os olhos e receber a música, deixar-se banhar por ela, como fizemos no exercício inicial.